A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, queridos, nós vamos gravar novamente vídeos bíblicos. Irmãos, desta vez, irmãos, quero ver, à medida do possível, irmãos, se conseguimos fazer uma série Apocalipse, né, irmãos? Gravar uma sequência de vídeo ou pelo menos dar preferência a estudos do Apocalipse. E aí, então, irmãos, pretendo lá dentro do canal do YouTube, irmãos, criar uma playlist de vídeos de Apocalipse. Se nesse intervalo de tempo Deus preparar de gravar outros assuntos, tudo bem, se não ficamos dentro da série Apocalipse. Então, irmãos, hoje nós vamos gravar um vídeo, um estudo a respeito do livro do Apocalipse, começando pelo capítulo 1 e indo do verso 1 ao 3, bem no início de Apocalipse mesmo. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Irmãos, esse Tiago é o mesmo Tiago que foi morto ali em 12 de Atos dos Apóstolos, foi decapitado ali ou morto pelo rei Herodes Agripa I. Então, João, o escritor de Apocalipse, filho de Zebedeu, era irmão de Tiago. É esse que é o João, um dos últimos apóstolos a morrer. Né? O livro de Apocalipse também, ele é do primeiro século, ali do final do primeiro século, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar então na série Apocalipse, começando pelo capítulo 1. Irmãos, em termos gerais, quais são as ferramentas necessárias para nós entendermos o livro de Apocalipse? Duas ferramentas básicas, irmãos, a restauração das duas casas de Israel, irmãos, para nós compreendermos que a igreja ela é a união de judeus com os gentios, né? O trabalho que o Senhor Jesus fez na cruz de união. No canal existem 3 vídeos de restauração das duas casas de Israel, na verdade, irmão, 2 vídeos, né? Então, se alguém se interessar, pode procurar lá. E também, irmãos, as 7 festas hebraicas, também chave de abertura do entendimento do livro de Apocalipse. Aqui, irmãos, então, usando as 7 festas hebraicas, também tem estudo no canal, né? Alguém que se interessar pode procurar. Nós vamos, então, irmãos, nesse início, fazer uma introdução através das festas hebraicas. Quais são elas, irmãos? As festas hebraicas são a Páscoa, ali o Pães Asmos, né? Festa das Primícias, aí vem o Pentecoste, aí depois nós temos as festas das trombetas, a festa da expiação e tabernáculos, sendo a 7ª festa, a última festa. O Senhor Jesus, na sua primeira vinda, irmãos, ele cumpriu as 4 primeiras festas. Ele é o Cordeiro Pascal, morto ali no dia da Páscoa, 14, né, do mês de Abib, morreu. Depois, no outro dia, ele é o Pão Asmo, é o sacerdote das primícias, e ele derramou o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Isso aí foi cumprido na primeira vinda. Agora, irmãos, o Apocalipse ele vai retratar a segunda vinda do Senhor Jesus, em termos assim gerais. E apontando para a volta do Senhor Jesus, irmãos, ele pega as 3 últimas festas. Quais seriam as 3 últimas festas? Seria trombetas, a festa das trombetas. Pode ver que no livro de Apocalipse nós temos o tocar de trombetas, 7 trombetas, avisando a iminente volta do Senhor Jesus. Ali o abalo da terra, aquelas pragas, as taças, tudo ali relacionados. Aí então temos a volta do Senhor, que é no dia da expiação, ele representa o sumo sacerdote que sai do templo, do céu, onde ele está entronizado, e vem buscar
sai e no aparecer do Senhor Jesus como sumo sacerdote eterno, ele faz a expiação completa do pecado da igreja e isso proporciona a ressurreição. A igreja, os vivos transformados e os mortos ressuscitam num corpo igual ao dele. E aí então, irmãos, inicia a era milenar, 1000 anos do governo de Cristo e da igreja. Nós seremos reis e sacerdotes governando as nações nesta terra. Passado os 1000 anos, que justamente o milênio é a festa dos tabernáculos, né? Irmãos, então expiação, a volta do Senhor Jesus, ressurreição da igreja. E depois temos a festa dos tabernáculos representando a era milenar. Terminando o milênio ali, eternidade, a nova Jerusalém descendo do céu. Um resumo introdutório. Tá bom? Irmãos, então o Apocalipse ele foca nessas 3 últimas festas. E a eternidade é representada pelo 8º dia depois da festa dos tabernáculos. Então, o 8º dia é o dia eterno. Tá bom? Irmãos, então nós vamos começar o estudo aqui da série Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Então, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, irmãos, o Senhor Jesus mostrou, nós vamos entender isso aí, algo que brevemente foi falado para João iria acontecer. Alguém pode falar, mas isso já faz 2000 anos. E mesmo assim, irmãos, esse brevemente está correto. Brevemente, nós vamos explicar por que brevemente deve acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, irmãos, o que acontece? No primeiro verso, nós entendemos que Deus o Pai, ele passou todo esse conhecimento, uma revelação para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele notificou ao anjo que o anjo passou para João, como está escrito aqui, até João notificou a João. E João, ele vai enviar essas informações às 7 igrejas da Ásia, às 7 igrejas, e as 7 igrejas, né, essas cartas, chegam às 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Aos judeus e os gentios, né, irmãos, desses 2000 anos, a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo utiliza essa informação, toda esta verdade, para pregar às nações, para converter pessoas, né, à salvação através da morte do Senhor Jesus e sua crucificação, né? Então, irmãos, nós vamos iniciar aqui no verso 1, brevemente. Nós vamos entender o porquê que era breve, a volta estaria breve. 1 Pedro 4,7. O que Pedro disse? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiais em oração. Ali Pedro então falava de uma proximidade, né, do final de todas essas coisas, que estava próximo, né? Tiago, capítulo 5, verso 8, diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago, então, há 2000 anos atrás, ele está escrevendo, como os outros aqui, que a volta do Senhor Jesus estava próxima. Esse Tiago, da Epístola de Tiago, é o Tiago, irmão carnal do Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus cedo, brevemente, viria e voltaria a buscar a sua igreja, né? Irmãos, nós vamos explicar qual é a concepção, né, irmãos, ali que Tiago falou e os outros aí nessa noção que a vinda do Senhor estava próxima. Nós vamos explicar mais adiante. Verso 1 e 2 nós lemos, né? Então, verso 1, revelação de Jesus Cristo,
a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ele ia passar esse conhecimento da palavra de Deus, tudo aquilo que ele tinha visto e esse testemunho do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele é uma testemunha, né, irmãos? Ele fez um par com João Batista, os dois são duas testemunhas, né? Como o Pai e o Filho são duas testemunhas, eles que testemunham, né, de toda a verdade existente no universo, que está escrito ali nas Escrituras. Deuteronômio 17, dos versos 6 e 7. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, as duas testemunhas, né, irmãos, que testemunhavam um pecado, alguma coisa contra alguém, e aí eles tinham, né, eles lançavam, atiravam pedra, né, para exterminar a pessoa, para matá-lo. Depois todo o mal, dessa forma, tiraria o mal no meio de ti. Nós sabemos, irmãos, que o Pai e o Filho, Deus e o Senhor Jesus, eles vão exterminar todo o mal que existe nessa terra. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato, né? Na lei, então, se alguém tinha que testemunhar alguma coisa contra uma determinada pessoa, não poderia ser ela sozinha. Duas ou três pessoas testemunhando algo, uma aberração, algo, um pecado, para essa pessoa ser condenada à morte. Aí, continuando, né, irmãos? Lucas 24, 46 a 49. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, os apóstolos, os 12, depois os demais discípulos, como testemunha do Senhor Jesus, testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui, irmãos, eles receberam, né, no dia de Pentecoste, uma unção do céu. O Senhor enviou do seu Espírito, né? E são 2000 anos de poder sobre a igreja. E isso vai até a volta do Senhor Jesus, né, irmãos? Até a metade da primeira semana. Aí depois, irmãos, o anticristo lutará contra as testemunhas, vão matar alguns ou muitos, com mortes terríveis, né, irmãos? Mas passado ali, depois disso, mais 3 anos e meio, que é o tempo do reinado do anticristo, o Senhor Jesus volta para resgatar a sua igreja e estabelecer o reinado milenar, né, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Vai ser um casamento, né, do Senhor Jesus com a sua esposa. Atos 1, 7 a 8. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quando o Senhor Jesus, antes dele ascender aos céus, irmãos, ser entronizado, então ele falava, né, que para os seus discípulos ali que não pertencia a eles
saber os tempos de quando iria acontecer a escatologia final. Mas, irmãos, depois que ele ascendeu ao céu, irmãos, estava ali entronizado, e ali então João recebeu, né, irmãos, o Pai passou para o Filho para o anjo, e o anjo trouxe essas, essas, esse compêndio, né, que na verdade o Apocalipse é uma compilação do livro dos profetas, ali em ordem, né, mais estruturado, no sentido de facilitar o entendimento das coisas que acontecerão no futuro, né, irmãos? Milênio, eternidade, a punição do diabo e das duas bestas, todas essas coisas. Apocalipse 11, de 1 a 14. As duas testemunhas, Moisés e Elias, Jesus e João Batista. Irmãos, ali no Apocalipse 11, nós vamos ver as duas testemunhas, que não serão somente duas pessoas, serão os judeus e os gentios, a igreja de Deus, que eles terão poder, como Moisés, que transformou a água em sangue, e Elias, que orou e ficou 3 anos e meio sem chover na terra. Né, irmãos? São as duas testemunhas. Jesus e João Batista também foram duas testemunhas. O Senhor Jesus, inclusive, irmãos, ele foi crucificado, ele passou por uma morte atroz, terrível, ele foi morto crucificado. João Batista e ele e o Senhor Jesus morrem no meio da semana, como as testemunhas aqui serão mortas no meio da última semana. O Senhor Jesus também foi crucificado numa quarta-feira, no meio da semana. João Batista, irmãos, ele foi decapitado, né, e ele era uma testemunha também, né? Ele veio o Espírito sobre ele, o Espírito de Elias. Quando perguntaram para o Senhor Jesus se João Batista era o Elias que havia de vir, ele falou que sim. Quando perguntaram para João Batista se ele era o Elias que havia de vir, ele falou que não. Por quê? O Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala que João Batista é o Elias que vinha de vir, porque viria alguém com poder também para fazer a parceria de duas testemunhas com ele, né? E realmente tinha uma porção, uma unção do céu sobre João Batista. E quando João Batista falou que ele não era o Elias, é porque ele não era o Elias do 11 de Apocalipse, né? Do final dos tempos. Por isso que ele falou que ele não era o Elias. Porque esse Elias do final do tempo, ele vem com o poder de Elias no sentido de orar e ficar 3 anos e meio sem chover na terra. Tá bom? Aí, irmãos, aqui no terceiro verso, nós vamos fazer uma explicação porque voltou a falar que a volta do Senhor, o tempo estava próximo, né? Tiago, Pedro, ele deixou nos versos anteriores ali essa noção de brevidade, né? Que a volta do Senhor Jesus estava próxima. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui volta a falar, irmãos, que a volta do Senhor Jesus estava próxima. Há 2000 anos atrás, falando que a volta estava próxima. Aí então, irmãos, nós vamos entender por que Tiago, Pedro e o próprio Senhor Jesus falou que a sua volta era próxima. Né, irmãos? Irmãos, o que acontece? Da onde que eles tiraram esse cálculo? A terra foi feita, irmãos, em 6 dias. E no 7º foi feito, era o sábado do descanso. Nós vamos, como resumo aqui, irmãos, nós vamos pegar o dia 4, no 4º dia o sol, a lua, as estrelas foram feitas. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio no dia 4, no 4º milênio da existência, né? Do Senhor ter iniciado a sua obra lá através de Adão, no Éden. Então, quando que o Senhor Jesus veio? Quando foi a sua primeira vinda? 4.000 anos depois de Adão. Depois de Adão, era o 4º dia, no 4º milênio.
Porque o sol foi feito no quarto dia, o Senhor Jesus veio no quarto milênio. Tá, e o que acontece? Irmãos, no sexto dia foram feitos os animais, mamíferos e os seres humanos. Adão e Eva foram feitos, ali Adão do barro, Eva da costela de Adão, no sexto dia. O Senhor Jesus, ele volta no sexto dia. Do 4 para o 6 são 2 dias, 2000 anos. Se nós olhamos para trás e o Senhor Jesus, ele já veio há 2000 anos, então, irmãos, agora nós fazemos o seguinte cálculo. O Senhor Jesus veio no quarto milênio e já se passaram 2000 anos desde que o Senhor Jesus veio a esta terra, mais ou menos, quase chegando a 2000 anos. O que acontece? Quando completa 6.000 anos, agora, né? O que acontece? É o dia que Adão foi feito. Está marcado a segunda vinda do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus ele vem como um novo Adão, né? Com um corpo glorificado, e ele ressuscita a sua igreja, a sua esposa, que também terá um corpo glorificado. É o que está escrito lá em Gênesis 2, 24, que o homem deixaria a casa do seu pai, o Senhor Jesus vai deixar os céus, e vai se unir à sua esposa, e serão 2 numa só carne. Para isso ser verdade, 2 numa só carne, a carne da igreja, daqueles que formam a igreja, judeus e gentios, tem que ser um corpo igual ao do Senhor Jesus depois da ressurreição, um corpo glorificado. Então, irmãos, o que quer dizer nisso aqui? Irmãos, que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente, irmãos, nos próximos anos ou nas próximas décadas. Isso que é o cálculo bíblico aponta, que a volta do Senhor Jesus está perto, ainda mais nós conferimos todos os eventos mundiais que estão acontecendo nos dias atuais. Então, irmãos, a Terra já está como se já estivesse completo, ainda não está, né? Os 6.000 anos de trabalho. Como Deus deu 6 dias de trabalho para o homem, a Terra terá 6.000 anos. E o que vai acontecer depois da vinda do Senhor Jesus e do casamento dele com a sua igreja? Vai haver o milênio. E o que é o milênio? O Senhor Jesus e a igreja reinará nesta terra sobre as nações, e os judeus que creem em Deus e não aceitaram o Messias serão regidos pelo Senhor Jesus e pela sua igreja durante 1000 anos. Terminado 1000 anos, tem o julgamento do Apocalipse 20 para entrar a eternidade, e a Nova Jerusalém desce do céu. Irmãos, a era milenária é na terra, e a eternidade, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Tá bom, irmãos? Esse cálculo, irmãos, de a volta do Senhor Jesus estava próxima, se o Senhor Jesus veio no quarto milênio, já tinha se passado 4 dias, como o cálculo que eles faziam era que dali 2000 anos o Senhor Jesus voltava, então, irmãos, é como se já tivesse passado desses 6 dias de trabalho, já tinha passado 66% do tempo. Só faltava 2000 anos, que era 33. Como é um pedaço, é 1/3 do tempo que já tinha passado, que faltava para completar, por isso que eles diziam que o tempo estava próximo. Podemos dar um exemplo aqui concreto, assim, vamos supor que nós temos um trabalho a ser feito, ou um trabalho de escola, ou um trabalho do trabalho mesmo, e ali é nos dado 1 semana para fazer, os 6 dias para fazer esse trabalho. Quando passa 4 dias, e se nós não fizemos nada ainda, tem poucos dias, né? Então estamos com o tempo agora, são poucos
os dias, né? Só faltam 2. Nesse sentido, dos 6.000 anos de trabalho já tinha passado 4, então só faltava 2. Por isso que eles diziam que o tempo estava próximo. Também, irmãos, para corroborar essa informação, nós podemos olhar lá para a estátua do sonho de Nabucodonosor, de Daniel 2:28. Daniel 2:28, quando estava interpretando a estátua, ele disse para o rei Nabucodonosor que aquela visão era para o fim dos dias. Irmãos, alguém pode falar, mas isso foi aproximadamente dos dias atuais, nós olhando para trás, há 2.600 anos, como se fosse aproximadamente 600 anos antes de Cristo, esse fato aqui. Então, estamos há 2.600 anos do evento do sonho de Nabucodonosor da estátua. E lá está escrito, né, que era o fim dos dias. Porque se nós pegarmos 2.600 em relação ao que falta para completar 6.000 anos, daria 3.400 anos. 3.400. Quer dizer que a maior parte também desse tempo de trabalho, desses 6.000 anos de trabalho, já tinha passado quando o Senhor deu o sonho da estátua para Nabucodonosor. Então fala que aquele evento é para o fim dos dias, né? Mas quando nós olhamos a cabeça de ouro que representava o reinado da Babilônia, de Nabucodonosor, nós sabemos, irmãos, que não era o fim dos dias, que tinham muitos dias. Mas aí, irmãos, quando nós olhamos a estátua em si, nós temos uma noção, né? A cabeça, mais ou menos, está há 2.600 anos atrás. E depois os eventos foram sendo, né, da Babilônia, o Império da Média e da Pérsia, depois da Grécia, Império Romano, a divisão do Império Romano. Ali, irmãos, eu não sei se eu falei do Império Grego antes do Império Romano, né, Alexandre o Grande, 4 generais, 2 depois do Império Romano, dividido, e as nações que se originaram depois da divisão do Império Romano, irmãos, chegando até os dias atuais. Então nós vamos olhando a constituição da estátua, começando pela cabeça até os pés, nós percebemos, irmãos, que nós estamos nos pés da estátua, né? Tudo aquilo que estava profetizado e foi profetizado ali está ficando para trás, está se passando. Então, estamos aguardando os finais dos dias, principalmente quando nós olhamos para os pés da estátua. E o que falta completar? Segundo a visão lá do sonho de Nabucodonosor, né? Vinha depois uma pedra que foi retirada da montanha e batia na estátua e destruía a estátua. Então, irmãos, aquela pedra que foi retirada da montanha, não por mãos humanas, é o próprio Senhor Jesus que vai descer a essa terra, né, irmãos? Vai destruir o reino do mal, o maligno, irmãos, e vai libertar as nações que não seguiram a besta e o diabo, para que tenham 1.000 anos, um governo de Cristo, um governo de paz por 1.000 anos. E isso vai acontecer. E a igreja, o próprio Senhor Jesus, vai reinar sobre as nações nesse milênio. Aí, terminado isso aí, nós sabemos que o diabo é preso no início do milênio, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. O diabo é preso e no final do milênio ele é solto. Para ele ser condenado, ali ele vai ser lançado no lago de fogo. E aí, a partir daí, tem o julgamento do trono branco para se iniciar a eternidade e a nova Jerusalém que desce do céu. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui, né? Nós viemos até o verso 3 e aí assim nós vamos continuando os capítulos na sequência do livro de Apocalipse, tá bom, queridos? Nós vamos parando por aqui. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos só, irmãos, pedir aos irmãos, se puderem,
irmãos, se inscrever no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais, se inscrever no canal, divulgar para os irmãos, no sentido, irmãos, que a Bíblia possa ser divulgada nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.